Bem-vindos! Hoje vamos explorar a chocante história do serial killer britânico Harold Shipman, que frequentou a escola de medicina de Leeds e começou a trabalhar como médico em 1970. Até sua prisão em 1998, ele matou pelo menos 215 e possivelmente até 260 de seus pacientes, injetando neles doses letais de analgésicos. Não se esqueça de se inscrever no canal e vamos conhecer essa história. Nascido como filho do meio de uma família de classe trabalhadora em 14 de janeiro de 1946, Harold Frederick Shipman, conhecido como Fred, era o filho favorito de sua mãe Vera. Ela induziu nele um senso precoce de superioridade que contaminou a maioria de seus relacionamentos posteriores, fazendo com que ele fosse um adolescente isolado e com poucos amigos. Quando sua mãe foi diagnosticada com câncer terminal de pulmão, ele voluntariamente supervisionou o cuidado dela à medida que sua condição piorava, fascinado pelo efeito positivo que a administração de morfina tinha sobre o sofrimento dela, até que ela sucumbiu à doença em 21 de junho de 1963. Arrasado por sua morte, ele estava determinado a ingressar na faculdade de medicina e foi admitido na escola de medicina da Universidade de Leeds para treinamento 2 anos depois de ter reprovado em seus exames de admissão na primeira tentativa, antes de realizar seu estágio hospitalar. Ainda solitário, ele conheceu sua futura esposa, Primrose, aos 19 anos, e eles se casaram quando ela tinha 17 anos e estava grávida de 5 meses do primeiro filho. Em 1974, ele era pai de 2 filhos e ingressou em um consultório médico em Todmorden, Yorkshire, onde inicialmente prosperou como médico de família, antes de supostamente se tornar viciado no analgésico Petidina. Ele falsificou receitas para grandes quantidades da droga e foi forçado a abandonar o consultório quando foi pego por seus colegas médicos em 1975, época em que ingressou em um programa de reabilitação de drogas. Na investigação subsequente, ele recebeu uma pequena multa e foi condenado por falsificação. Alguns anos depois, Shipman foi aceito na equipe do Centro Médico Donnybrook em Hyde, onde se tornou um médico trabalhador e conquistou a confiança tanto de pacientes quanto de colegas, embora tivesse a reputação de arrogância entre o pessoal júnior. Ele permaneceu na equipe por quase 2 décadas, e seu comportamento despertou apenas um interesse mínimo de outros profissionais de saúde. O agente funerário local notou que os pacientes do Dr. Shipman pareciam estar morrendo a uma taxa muito alta e exibiam poses semelhantes da morte. A maioria estava totalmente vestida e geralmente sentada ou reclinada em um sofá. Ele estava preocupado o suficiente para abordar diretamente Shipman sobre isso, que o tranquilizou, afirmando que não havia motivo para preocupação. Mais tarde, outra colega médica, a doutora Susan Buff, também achou perturbadora a semelhança, e o escritório do legista local foi alertado e entrou em contato com a polícia. Uma investigação sigilosa ocorreu, mas Shipman foi inocentado, já que parecia que seus registros estavam em ordem. A investigação não conseguiu contatar o Conselho Médico Geral ou verificar registros criminais, o que teria revelado evidências do histórico anterior de Shipman. Mais tarde, uma investigação mais minuciosa revelou que Shipman alterou os registros médicos de seus pacientes para corroborar as causas de suas mortes. Escondido por trás de sua imagem de médico atencioso e de família, é quase impossível estabelecer exatamente quando Shipman começou a matar seus pacientes, ou mesmo quantos morreram em suas mãos, e sua negação de todas as acusações não ajudou as autoridades. Na verdade, sua série de assassinatos só foi interrompida graças à determinação de Angela Woodruff, filha de uma de suas vítimas, que se recusou a aceitar as explicações dadas para a morte de sua mãe. Kathleen Grundy, uma viúva rica e ativa de 81 anos, foi encontrada morta em sua casa em 24 de junho de 1998, após uma visita anterior de Shipman. Woodruff foi aconselhada por Shipman de que uma autópsia não era necessária, e Grundy foi sepultada de acordo com o desejo de sua filha. Woodruff era advogada e sempre cuidou dos assuntos de sua mãe, então foi com surpresa que descobriu que existia outro testamento, deixando a maior parte da herança de sua mãe para o Dr. Shipman. Woodruff estava convencida de que o documento era uma falsificação e que Shipman tinha assassinado sua mãe, falsificando o testamento para se beneficiar de sua morte.
Ela alertou a polícia local, onde o detetive superintendente Bernard Postres rapidamente chegou à mesma conclusão após examinar as evidências. O corpo de Grundy foi exumado, e uma autópsia revelou que ela havia morrido de overdose de morfina, administrada dentro de 3 horas de sua morte, precisamente no período da visita de Shipman a ela. A casa de Shipman foi vasculhada, resultando na apreensão de registros médicos, uma coleção estranha de joias e uma antiga máquina de escrever que se revelou o instrumento no qual o testamento forjado de Grundy foi produzido. Ficou imediatamente claro para a polícia, a partir dos registros médicos apreendidos, que o caso se estenderia além da única morte em questão, e prioridade foi dada às mortes em que seria mais produtivo investigar, ou seja, vítimas que não haviam sido cremadas e que haviam morrido após uma visita domiciliar de Shipman, que receberam prioridade. Shipman incentivava as famílias a cremar seus parentes em um grande número de casos, enfatizando que não era necessária nenhuma investigação adicional de suas mortes, mesmo em casos em que esses parentes haviam morrido de causas anteriormente desconhecidas pelas famílias. Em situações em que levantavam dúvidas, Shipman fornecia notas médicas informatizadas que corroboravam suas declarações sobre a causa da morte. A polícia mais tarde descobriu que Shipman, na maioria dos casos, alterava essas notas médicas logo após matar o paciente, para garantir que sua versão coincidisse com os registros históricos. O que Shipman não havia percebido era que cada alteração nos registros era registrada com um registro de data e hora pelo computador, permitindo que a polícia determinasse exatamente quais registros haviam sido alterados. Após extensas investigações, que incluíram numerosas exumações e autópsias, a polícia acusou Shipman de 15 acusações individuais de assassinato em 7 de setembro de 1998, bem como uma acusação de falsificação. O julgamento de Shipman começou no Tribunal da Coroa de Preston em 5 de outubro de 1999. As tentativas de sua defesa de dividir o julgamento em 3 fases separadas, ou seja, casos com evidências físicas, casos sem evidências e o caso Grundy, bem como de excluir evidências prejudiciais relacionadas à acumulação fraudulenta de morfina e outros medicamentos por Shipman, foram rejeitadas, e o julgamento prosseguiu com as 16 acusações incluídas na acusação. A acusação alegou que Shipman havia matado os 15 pacientes porque desfrutava de exercer controle sobre a vida e a morte e rejeitou qualquer alegação de que ele agira com compaixão, uma vez que nenhuma de suas vítimas estava sofrendo de uma doença terminal. Woodruff apareceu como a primeira testemunha. Sua maneira direta e relato de sua determinação incansável em descobrir a verdade impressionaram o júri, e as tentativas da defesa de Shipman de minar sua credibilidade foram em grande parte mal-sucedidas. Em seguida, o patologista do governo guiou o tribunal por meio das descobertas macabras da autópsia, em que a toxicidade por morfina foi a causa da morte na maioria dos casos. Posteriormente, a análise das impressões digitais do testamento falsificado mostrou que Grundy nunca tinha tocado no testamento, e a assinatura dela foi rejeitada por um especialista em grafologia como uma falsificação grosseira. Conforme o julgamento progrediu para outras vítimas e os relatos de seus parentes, o padrão de comportamento de Shipman ficou muito mais claro. A falta de compaixão, o desrespeito pelos desejos dos parentes presentes e a relutância em tentar reanimar os pacientes já eram graves o suficiente, mas outra fraude também veio à tona. Ele fingiria chamar os serviços de emergência na presença dos parentes, em seguida, cancelaria a chamada quando o paciente fosse descoberto morto. Registros telefônicos mostraram que nenhuma chamada real foi feita. Finalmente, foi apresentada evidência de seu acúmulo de drogas, com prescrições falsas para pacientes que não precisavam de morfina, superprescrição para outros que necessitavam, bem como prova de suas visitas às casas dos recentemente falecidos para coletar suprimentos de drogas não utilizados para descarte. A postura arrogante de Shipman durante todo o julgamento não fez nada para ajudar sua defesa a pintar a imagem de um profissional de saúde dedicado. Apesar das tentativas, sua arrogância e histórias em constante mudança, quando flagrado em mentiras óbvias, não o tornaram simpático ao júri. Após uma cuidadosa exposição do juiz e um aviso ao júri de que ninguém havia testemunhado Shipman matar qualquer um de seus pacientes,
O júri ficou suficientemente convencido pelos depoimentos e provas apresentadas, e o declarou culpado por unanimidade em todas as acusações, 15 acusações de assassinato e uma de falsificação, na tarde de 31 de janeiro de 2000. O juiz proferiu 15 sentenças de prisão perpétua, e também uma sentença de 4 anos por falsificação, que ele mudou para uma sentença de prisão perpétua integral, efetivamente eliminando qualquer possibilidade de liberdade condicional. Shipman foi encarcerado na prisão de Dura. Uma auditoria clínica conduzida pelo professor Richard Baker, da Universidade de Leicester, examinou o número e o padrão de mortes na prática de Shipman e os comparou com os de outros médicos. Descobriu que as taxas de morte entre seus pacientes idosos eram significativamente mais altas, concentradas em determinados momentos do dia, e que Shipman estava presente em um número desproporcionalmente alto de casos. A auditoria estima que ele pode ter sido responsável pelas mortes de pelo menos 236 pacientes ao longo de um período de 24 anos. Independentemente do número exato, a escala das atividades assassinas de Shipman o catapultou de assassino de pacientes britânico para o serial killer mais prolífico conhecido no mundo. Ele permaneceu na prisão de Durham, mantendo sua inocência, e foi firmemente defendido por sua esposa Primrose e família. Ele foi transferido para a prisão de Wakefield em junho de 2003, o que facilitou as visitas de sua família. Em 13 de janeiro de 2004, Shipman foi encontrado enforcado em sua cela na prisão de Wakefield, usando lençóis amarrados às barras da janela de sua cela. Há ainda algum mistério sobre o paradeiro de seus restos mortais, com algumas alegações de que seu corpo ainda está em um necrotério em Sheffield, enquanto outros acreditam que sua família tem a custódia de seu corpo, acreditando que ele pode ter sido assassinado em sua cela e desejando adiar seu enterro para realizar mais testes.